Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para agora estudar a nossa lição de número 10. Vamos falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Nossa revista é a revista da CPAD, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Neste primeiro trimestre, estamos tratando do assunto da eclesiologia, que é o estudo ou a doutrina da igreja. E nesta lição de hoje, temos o textuário na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, no verso 26. E a palavra de Deus nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A nossa verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, vimos na lição 9 que o batismo é a primeira ordenança de Cristo Jesus, como em Mateus 28, verso 19, e Marcos 16, 15 e 16. E aqui a ceia é a segunda ordenança de Cristo para a igreja dele. Quero te convidar neste vídeo a você dar o like, a você compartilhar com outras pessoas que também precisam de um apoio a mais para compreender a lição. Você que é professor, você que é aluno, compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, para as irmãs, para os obreiros, para que eles assistam e compreendem melhor. Meu muito obrigada por você estar aqui neste vídeo e vamos iniciar o nosso estudo. Sempre bom um cafezinho. Então vamos lá. Pegue sua revista, pegue a sua Bíblia. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. Terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Então, a Santa Ceia, ela é uma ordenança de Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e nós lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 19 e 20, Cristo está instituindo a ceia e ceando com seus discípulos. Lucas 22, verso 19 e 20, a Bíblia nos diz: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Então, a ceia ela é uma ordenança de Jesus. A ceia também ela é um memorial. 1 Coríntios 11, verso 24, a Bíblia diz: e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. A ceia, ela também proclama a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, verso 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela também celebra a comunhão entre os cristãos. Pegue sua caneta e anote Atos 2, verso 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ceia do Senhor, ela também deve ser celebrada com reverência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. A palavra de Deus nos diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, a ceia, ela é uma ordenança, a ceia ela é um memorial, a ceia proclama a morte do Senhor, a ceia celebra a comunhão
e ela deve ser celebrada com reverência na presença de Deus. A Santa Ceia, ela nos revela três aspectos. Primeiro, o passado, porque remete ao perdão de pecados e à obra salvífica. Cristo nos perdoando do pecado lá na cruz. Também em uma dimensão do nosso presente, onde no momento da ceia nós temos comunhão com Cristo e com os irmãos. E no aspecto futurístico, quando nós somos lembrados da promessa da vinda de Cristo Jesus. Celebrar a ceia até que Ele venha. João 14:2, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nesses três aspectos, a Santa Ceia deve ser celebrada, ela deve ser um memorial para a Igreja de Jesus. Então, a Santa Ceia, ela é uma ordenança de Jesus para a sua Igreja. Assim como o batismo, a Santa Ceia também. E vimos que devemos olhar para a Santa Ceia nessas três perspectivas, passado, presente e futuro. Nosso tópico 1, vamos tratar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E primeiro vamos olhar na tradição romana. O romanismo eles compreende de forma literal a expressão por Jesus dita: isto é o meu corpo, em Lucas 22:19. E em Lucas 22, verso 20, isto é o meu sangue. O que eles acreditam? Que os elementos da ceia, no momento da celebração, eles se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Amanda, como isso é chamado? Transubstanciação, em que o pão transforma-se no corpo de Cristo e o vinho transforma-se no sangue de Jesus. Esse ensino é o ensino da substanciação. E um ponto importante é que aqui existe pelo menos dois problemas. O primeiro, quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente. Então, por isso, eles entendem que na hora da ceia, aquele pão é o corpo, aquele vinho é o sangue. Segundo, essas palavras podem ser entendidas também de forma metafórica, simbólica. Por quê? Porque Jesus, ele não está ali fisicamente na ceia, presente fisicamente. Cristo está em espírito, está ali invisivelmente presente na Santa Ceia. Então, existem essas duas vertentes. Primeiro, de natureza lógica, em que Cristo está presente fisicamente, e de maneira simbólica ou metafórica. Até porque, da mesma maneira que Jesus fala, isto é o meu corpo e este é o meu sangue, Jesus também falou, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então, quando Cristo fala que ele é a porta, evidentemente não é a sua forma literal, mas metafórica que Jesus está falando. Agora, a ceia para os protestantes. Eles acreditavam, e principalmente a tradição luterana, nega que os elementos da ceia, a saber, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Jesus. Contudo, essa tradição, principalmente luterana, afirma que o corpo de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento é chamado de consubstanciação. Para os romanos, transubstanciação. Para os protestantes, principalmente na linha de Lutero, Cristo ele está presente no pão da ceia e isso é chamado de consubstanciação. Então aqui um ponto importante é que a gente pode perceber que Lutero ele ainda pegou um gancho da prática que a Igreja Católica acreditava, que os elementos da ceia se transformavam no corpo de Jesus. Mas a posição nossa, dos cristãos, dos pentecostais, o que eles acreditam? Que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus e que Cristo está presente espiritualmente. O pão não é o corpo de Cristo, Cristo não está presente fisicamente, o suco de uva ou vinho não é o sangue de Jesus, então a gente não está comendo o corpo e nem bebendo do sangue. Nós acreditamos que isso simbolicamente representa o corpo e o sangue de Jesus e que Jesus está presente espiritualmente. Então, isso nós temos também como aspecto memorial. E a ceia do Senhor, para nós os pentecostais, ela tem um aspecto memorial, como eu falei,
e que essa ceia não é para quem quer alcançar uma comunhão, mas para quem está em comunhão. Porque a ceia não serve para dar comunhão, ela é para quem está em comunhão. Então a Santa Ceia, ela é uma ordenança de Cristo e devemos levar a sério essa Santa Ceia. Essa ordenança, ela tem sido muito importante porque ela deve fazer parte do culto e da vida cristã, porque é uma ordem do Senhor Jesus. E Cristo, quando estava aqui em seu ministério terrestre, ele mesmo instituiu esta prática de celebração da Santa Ceia. E nós, como seguidores de Jesus, devemos seguir essa prática da Santa Ceia. Eu quero te apresentar aqui um livro que eu quero deixar como indicação, Celebrando Jesus nas Festas Bíblicas, do Dr. Richard Booker. E aqui ele vai falar sobre a Páscoa, a Páscoa que tem uma ligação com a ceia. Todos os anos os judeus iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E a Páscoa ela foi cumprida por Jesus, porque exatamente na hora da Páscoa, Cristo estava na cruz, sendo crucificado. E um ponto importante a se destacar é que às 3 horas, enquanto o povo estava louvando a Deus e imolando o cordeiro, Jesus, ele morreu. Marcos, no seu capítulo 15, verso 33 a 37, ele foi cuidadoso ao anotar que a hora nona, ou seja, 3 horas no calendário ou horário judaico, Jesus deu o seu último suspiro. E o cordeiro, Deus dá uma ordem para Moisés, lá em Êxodo 12, que as famílias deviam sacrificar o cordeiro, celebrar a Páscoa e nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Então, nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Porque Êxodo 12, 46, Deus tinha dito, nenhum dos ossos do cordeiro deve ser quebrados. E quando o soldado foi verificar se todos lá na cruz, Jesus e os 2 ladrões estavam mortos, o que ele verificou? Que os 2 ladrões ainda não estavam mortos, então as pernas foram quebradas. Mas João 19, verso 30 ao 37, a Bíblia diz que os ossos do Senhor não foram quebrados, porque ele já tinha expirado. Então, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, João 19, 36, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, os líderes judeus, sem perceber, estavam realizando o plano de Deus, que era apressadamente descer o corpo de Jesus antes das 6 horas da tarde. Lucas 22, verso 19 e versículo 20, nós vamos ler a narração da Santa Ceia do Senhor e analisar a luz da Páscoa, que em hebraico é Pesach, significa passagem, tempo de liberdade. Quando os judeus hebreus saíram do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar a Páscoa, que era celebrando a sua liberdade. Então, o sentido simbólico da Páscoa está na sua liberdade. E isso está lá em Êxodo capítulo 12. Então, essa Páscoa judaica, ela era um tipo do qual Jesus era o antítipo. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 5, verso 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Gerhard van Groningen, ele diz assim, o cordeiro tinha de ser perfeito para ser aceitável ao Senhor, como um substituto para o povo oprimido a sofrer sobre o cativeiro egípcio. Que a ceia do Senhor ela foi instituída por Jesus não apenas como um rito contínuo que a igreja deve observar, mas com um aspecto escatológico, um aspecto futurístico, até porque o Cordeiro de Deus, ele veio para, primeiro, levar o pecado de todos, perdoar todos e virá uma segunda vez para levar todos para o céu. Então, essa celebração da Santa Ceia apresenta elementos simbólicos, o pão partido, um cálice de vinho e a distribuição de ambos os elementos para a igreja. Então, é uma ordenança em que remete à comunhão de Cristo com a sua igreja. Entrando no nosso tópico 2, vamos conhecer sobre o propósito da ceia. E o primeiro propósito é celebrar a expiação de Cristo Jesus. Então, 1 Coríntios 11, verso 26, a palavra de Deus nos diz que, portanto, todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Então, nesse caso, 1 Coríntios 11, verso 26, Paulo aponta que a ceia, ela remete ao Calvário e celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Pegue sua Bíblia, leia comigo Hebreus capítulo 2, verso 14 e o 15, onde vemos a vitória do Senhor e dos seus filhos. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Então, olhe bem, na obra da cruz, o Senhor Jesus Cristo estava expiando, ou seja, cobrindo, levando os pecados de todos nós. E o motivo de Cristo levar era para que nós, os seres humanos, pudéssemos também vencer assim como Cristo venceu. Vencer as tentações, vencer Satanás através do poder de Deus operando em nossa vida. Então, Hebreus 2, verso 14, diz que nós somos participantes da carne e do sangue. Ou seja, assim como Cristo participou da nossa carne e do sangue, sofreu as mesmas tentações, mas mesmo assim Cristo venceu o pecado e o diabo. Também nós podemos vencer o pecado e o diabo se nós estivermos alicerçados em Jesus Cristo de Nazaré e com comunhão com Jesus. Então, por causa da cruz de Cristo, nós somos justificados e nós somos reconciliados com Deus. Pegue sua Bíblia, leia comigo 2 aos Coríntios 5, verso 21. A palavra de Deus nos diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, olhe bem, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta pelo pecado. Deus não fez de Jesus o pecador, fez a oferta pelo pecado. Então, não é que Cristo veio e, como homem, ele pecou. O texto está nos dizendo: Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta pelo pecado. Pedro, João, o escritor aos Hebreus e também Paulo, Isaías declara a santidade que Cristo Jesus teve durante toda a sua vida. Da sua boca não saiu nenhuma palavra torpe, as suas atitudes foram atitudes santas o tempo inteiro. Então, ele foi uma oferta pelo pecado, não ele o pecador. Então, o motivo de Cristo ser oferta por nossos pecados era para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E Cristo foi a oferta e também foi o nosso advogado, que estava reconciliando nós, seres humanos, com o nosso Senhor Deus. Então, por causa da cruz de Cristo, fomos justificados e fomos reconciliados com Deus. Mas quero ler com você também o verso 19 do capítulo 5 de 2 Coríntios, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha só, não tinha motivo algum de Deus olhar para nós pecadores, vasos de barro, mas o texto diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Foi Deus que tomou a atitude para reconciliar o mundo com Ele, as pessoas com Ele, não olhando para as nossas transgressões, porque o amor do Senhor cobre todos os pecados. E dessa maneira, Cristo reconciliou-nos com Deus e nos entregou a mensagem da reconciliação. Deus, Ele tem um amor infinito por nossas vidas. Então, na Santa Ceia, nós celebramos a vitória de Jesus na cruz, porque por causa da cruz nós somos justificados e fomos reconciliados. Segundo propósito da Santa Ceia é proclamar a segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 11, verso 26, celebrar até que ele venha. Então, a igreja mantém esse olhar no passado e no futuro. Como assim no passado, Amanda? No passado por quê? Remete
há perdão de pecados, a obra salvífica do Senhor Jesus. A única vez que você, cristão, deve olhar para o seu passado é para lembrar da cruz de Cristo, do amor de Deus sobre a sua vida, o que Jesus, através da cruz, fez por você, te transformando em uma nova criatura. Porque olhando para trás neste aspecto da obra da cruz, da expiação, estamos lembrando de quando Jesus se entrega em sacrifício por nós. E além de olhar para o passado, olhamos para o futuro. Por quê? Porque lembramos que somos igreja e somos peregrinos nessa terra. Vamos ler Filipenses 3, versos 20 e 21? Anote ou pegue sua Bíblia e já leia comigo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. A Bíblia nos diz: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que os capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, olhe bem, o que o apóstolo está enfatizando aqui? Todo cidadão romano tinha uma cidadania. E todo cidadão romano que tinha essa cidadania por nascimento se orgulhava, se gloriava por isso. E Paulo tem essa cidadania romana. Mas o que ele está dizendo? A minha cidadania verdadeira, ela está no céu, não está nessa terra. Então todos os dias temos que nos orgulhar disso também. Orgulhar no seu sentido positivo, de que é uma alegria, uma felicidade sentir e saber que a minha morada, a sua morada, ela não é nessa terra. Pelo contrário, ela é nos céus. E o terceiro propósito da ceia do Senhor, celebrar a comunhão cristã. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Os coríntios viviam em divisões. E 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, Paulo diz: as reuniões, os ajuntamentos de vocês têm feito mais mal do que bem. Porque os irmãos viviam em divisões. E se você anotar para ler 1 Coríntios 11, verso 17, você vai ficar perplexo, porque momento da ceia, momento do culto, adoração ao Senhor, e Paulo diz, o ajuntamento de vocês tem feito mais mal do que bem. Por que, Amanda? Se você pegar o capítulo 11, do verso 17 a 34, você vai ver que lá, olha só, havia divisão, dissensão, heresia, havia desonra, havia embriaguez, desprezo. Os irmãos levavam os problemas para a ceia. Não existia comunhão, como lá em Atos 2, verso 42, que na igreja primitiva havia comunhão. Então, Cristo Jesus, ele veio para trazer comunhão entre o seu povo. Mas a partir do momento que os irmãos estavam levando seus problemas para a ceia, não estava havendo comunhão. 1 Coríntios 11, verso 21, a Bíblia diz, não esperavam uns pelos outros. A ceia perde sentido quando há divisão entre os crentes. A ceia perde sentido quando nós não vamos para lembrar realmente do que ela é, um memorial que o próprio Jesus mandou que nós lembrássemos. A ceia perde sentido a partir do momento que nós vamos com a intenção de outras coisas, menos de lembrar o que Cristo fez e o que Cristo fará. O que Cristo fez, Amanda? Ele nos salvou naquela cruz. O que Cristo fará, Amanda, virá para nos buscar. E a palavra dissensões em grego significa esquimata. E o que é isso, Amanda, em português? É um espírito que causa divisões na igreja. Então não era o Espírito Santo unindo a igreja, era um espírito divisor dividindo os irmãos. Dessa maneira, a Santa Ceia perde todo o seu sentido. Então, Paulo ele vem dar instruções sobre a ceia do Senhor para a igreja de Corinto, para corrigir alguns abusos que estavam acontecendo durante a celebração. Individualismo, egoísmo, embriaguez. Os irmãos de Corinto não estavam discernindo o propósito da ceia, pois eles participavam como se fosse participando de uma refeição qualquer. No culto dos pagãos, cada um levava o alimento e eles tinham uma certa comunhão.
os cristãos estavam sendo pior do que os pagãos, porque alguns levavam muito, os mais necessitados não tinham muitas condições de levar o pão, o vinho, e assim eles ficavam sem cear, e os que tinham condições levavam a mais, abundantemente, e se fartavam. Por isso que Paulo diz: quem tem fome deve comer em casa. E algo interessante para nós observarmos acerca da ceia é que o escritor Warren Wiersbe, que escreveu toda essa coletânea de livros aqui, e eu indico para você adquirir, ele vai dizer que o cristão ele deve observar a ceia em 4 direções. Primeira, ele deve olhar para trás. Esse olhar é o que nos fará lembrar o motivo da morte de Jesus, quando Cristo carrega os nossos pecados. Lembrar também que ele morreu de forma voluntária, demonstrando todo o seu amor por nós. Por alguém bom, assim alguém poderia morrer. Mas por injustos, transgressores e pecadores, dificilmente alguém morreria. Mas Deus amou o mundo e entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Segundo, o crente deve olhar para frente, ou seja, lembrar do sacrifício do Senhor até que ele venha. E isso trata-se também de um sentido escatológico, rumo ao futuro da igreja. Eu vou, mas eu vou voltar. Em terceiro, o crente deve olhar ao seu redor. Esse olhar ao redor fará com que nós enxerguemos o outro e não sejamos um monte de gente egoísta espiritualmente. Porque este é o propósito da ceia, celebrar a festa em família. E, por último, quarto lugar, o cristão deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro é o de examinar a si mesmo. 1 Coríntios 11, verso 28. Examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então, olhamos a Santa Ceia nessas 4 dimensões. Concluindo o nosso tópico 2 sobre celebrar a comunhão cristã, vamos para o nosso tópico 3 sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. O nosso tópico 3, ele vai falar sobre os modos de celebração. E aqui, primeiro, ele vai falar sobre o que é participar indignamente. Essa palavra indignamente, em grego, significa anaxios. É um advérbio e não um adjetivo. E o advérbio ele indica uma maneira ou modo como se faz uma coisa. E se a gente parar para observar, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 11, verso 18, verso 21 e o verso 22. Vamos observar as maneiras que é celebrar uma ceia indignamente. Primeiro, os irmãos coríntios, eles celebravam a ceia de maneira desordenada. Por quê? Não espera uns pelos outros. Segundo, eles celebravam de maneira indignamente porque celebravam de maneira indisciplinada, ou seja, comiam a mais do que os outros. Foi como o que eu falei anteriormente. Tinha aqueles cristãos que tinham mais recursos e aqueles mais necessitados. E terceiro, celebravam de maneira indignamente porque celebravam de maneira irreverente. Quando, Amanda? Quando se embriagavam. Então vamos abrir a Bíblia e ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Eles celebravam de maneira desordenada. A Bíblia nos diz: em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto aceito que isso esteja ocorrendo. Celebrando de maneira indisciplinada. Está no verso 21. A palavra nos diz: porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto fica com fome, outro se embriaga. E celebrando indignamente de maneira irreverente. Verso 22. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi, acaso vos elogiar por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então, este celebrar indignamente é celebrar de maneira desordenada, indisciplinada e irreverente.
E aqui um ponto a se destacar, que uma celebração reverente remete a uma coisa, a saber, nós não somos dignos, mas pela graça de Deus nós participamos da Santa Ceia. Até porque ninguém é digno de participar, mas pela graça de Deus nós participamos. Porém, nem por isso, pela graça de Deus que nos faz participar da ceia, devemos viver deliberadamente em pecado, só porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Porque a ceia do Senhor, ela traz juízo quando alguém participa indignamente. Então, por isso que Paulo também fala em 1 Coríntios 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo, examine o homem desde de comer. Paulo diz, examine, então tome a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia também ela é uma celebração festiva. Subtópico 3, por quê? A ceia do Senhor celebra a sua morte e ressurreição e não o seu funeral. Então, a ceia lembra que Cristo morreu, mas que também ele ressuscitou. A ceia ela é momento de reverência, a ceia ela é momento de alegria, é momento de memorial, de lembrar o que o Senhor fez por nós. Então, biblicamente, a ceia ela é a celebração do Senhor que devemos participar com discernimento. Entender que, por um lado, os elementos não se convertem no corpo de Jesus e nem no seu sangue, como a Igreja Católica acredita, mas a ceia do Senhor ela tem um sentido verdadeiro, sentido espiritual, de que nós estamos participando da mesa da comunhão com Jesus e que espiritualmente ele está ali presente. E, por último, para nós destacar outro ponto importante sobre os participantes da Santa Ceia. Amanda, quem deve então participar da Santa Ceia? Então vamos lá. Primeiro, existe um tipo de comunhão chamada comunhão fechada, ou seja, a pessoa ela vai participar da Santa Ceia e só pode participar quem é batizado. Quem participa da primeira ordenança vai participar da segunda ordenança e quem também está cumprindo as ordenanças da igreja local. Isso significa que os crentes batizados podem participar e que atuam na igreja. Agora, os não crentes, os não batizados e os que estão cumprindo algum processo disciplinar na igreja não podem participar da Santa Ceia. Existe outra maneira, comunhão aberta. Isso significa que todos os cristãos autênticos, quer batizados, quer não, seja membro de outra igreja, diferente daquela que está ministrando a ceia, que serve ou que não serve, a igreja local pode participar da Santa Ceia. E por último, a comunhão próxima. Essa posição afirma que a ceia deve ser ministrada a quem for batizado e está em dia com suas obrigações na respectiva igreja. Contudo, contrariamente à comunhão fechada, essa ceia não está restrita apenas aos membros daquela igreja. Se for alguém de uma outra denominação e estiver ali, ela pode cear. Todavia, diferente do que a comunhão aberta diz, que até o que não está batizado pode cear, a comunhão próxima afirma, tem que ser batizado para tomar a Santa Ceia. Até porque Jesus adverte em primeiro lugar, Mateus 28, versos 18 ao 20, deve-se pregar o evangelho e batizar os convertidos. No livro de Atos, os cristãos eles eram primeiros com arrependimento, confessando o seu pecado, depois batizados e depois participavam da Santa Ceia. Atos 2, versos 37 ao 42. Então, as pessoas convertiam, eram batizadas e depois participavam da ceia. Essa prática da Santa Ceia, ela também era praticada pelos pais da igreja na patrística. Então, não é minimizar essa celebração, não é ser irreverente, indisciplinado, não é ser antiético na Santa Ceia, porque a Santa Ceia tem um grande valor para a igreja. Ela celebra uma festa em família, a alegria, a comunhão e memorial, o que Cristo fez e o que Cristo fará. Ele virá para nos buscar e levar eternamente para morar com Ele. Então, a Santa Ceia do Senhor, nessa perspectiva, ela tem este propósito. E a Santa Ceia, ela não é uma fórmula mágica de conceder graça a alguém, mas
Aquele que está em comunhão, ele ceia. Então a ceia do Senhor, ela é sagrada e ela é para a igreja. Ela não é para o cristão que tem dúvida da sua salvação, dúvida da sua fé em Jesus. Ela é para aquele que tem fé, para aquele que é convertido, para aquele que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por você ter assistido este vídeo e ter aprendido mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça, me siga na rede social, vou deixar meu Instagram aqui para você. Caso você queira entrar em contato para me levar na sua congregação para dar um ensino na escola dominical, para poder aplicar um seminário teológico ou para ministrar a palavra do Senhor, vou deixar o meu contato aqui, estou à disposição para o reino de Deus. Te convido, curte este vídeo, compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e eu te espero no nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre o culto da igreja cristã. Que Deus te abençoe e até a próxima.